Tema desoneração da folha de pagamento. O governo está querendo postergar a solução desse negócio? João Pedro Melo, de Brasília. O Congresso Nacional ainda não fechou um acordo para análise do veto que trata sobre a desoneração das folhas de pagamento e que pode auxiliar empresas durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, a lei prevê que o benefício da desoneração seja concedido até o fim de 2020, mas, ao mesmo tempo, o Congresso aprovou a prorrogação até o fim de 2021. E esse é o ponto da discussão, já que o presidente Jair Bolsonaro vetou a medida, alegando possível prejuízo financeiro. Agora o governo trabalha para manter o veto. No entanto, nos bastidores, a ideia é de que os líderes partidários costurem um acordo para que esse veto seja analisado logo na primeira semana do mês de setembro. Em setembro, mas quem precisa da desoneração para tocar os empregos adiante e não demitir pessoas, precisa dessa solução quanto antes, né, Zaidan? E parece que vai ficar pro dia 2, né? 2 de setembro, que, se não me engano, é uma quarta-feira. É conhecido também como uma quarta-feira, isso mesmo. Quarta-feira, porque ninguém é de ferro, né? Não. Trabalhar segunda, terça. Sexta. Então, uma quartona. Tava previsto para amanhã, né? Mas pelo jeito fica só para primeira semana de setembro. Primeira quarta-feira de setembro. E houve uma reunião de líderes da Câmara e do Senado, hoje, hein? E eles decidiram adiar por mais 15 dias a análise do veto presidencial à redução de impostos sobre a folha de pagamento dos setores que, atenção, mais contratam no país. Ou seja, mais empregam gente. O veto foi incluído na pauta da sessão do Congresso, de amanhã, quarta-feira, dia 19, mas deve ficar para 2 de setembro. Davi Alcolumbre, que como presidente do Senado preside o Congresso, está tentando dar uma força para o governo a planejar a votação até a data, uma vez que no Congresso a maioria dos parlamentares diz que o veto tem chance de ser derrubado. O Congresso aprovou a prorrogação da desoneração até o fim do ano que vem. E está valendo. Mas o presidente Jair Bolsonaro entendeu que a medida configura, ou pode configurar, se aplicada, renúncia fiscal. E teria, por argumentos apresentados pela sua assessoria jurídica, teria ficado ressabiado com a possibilidade de ser acusado de renúncia fiscal. E por isso teria decidido vetar. Ou seja, pelo menos oficialmente, o argumento é de que o veto não foi pedido pelo Paulo Guedes, mas sim pela área jurídica do governo, Advocacia Geral da União. Bom, na prática, com o veto, a desoneração da folha de pagamento está prevista para terminar no fim deste ano. Então, continua havendo desoneração, correto? E são 17 setores da economia incluídos na desoneração. Não são 17 empresas, são 17 setores, exatamente os que mais empregam, os que mais abrem vagas para os trabalhadores no Brasil. Inclusive, tecnologia de informação, calçado. O recado que o Congresso tem dado ao governo é que há muita insensibilidade retirar o benefício no fim do ano. Porque, afinal de contas, se a situação já era ruim, se já tínhamos aí um quadro crônico de desemprego, sim, crônico, porque não vai se resolver da tarde para a noite. Você tem 12 milhões de pessoas sem emprego, mais 4 milhões de desalentados, mais 13 milhões de subutilizados. Só que agora o quadro mudou, é pior com a pandemia. Empresas fecharam, alguns milhões perderam o emprego, alguns milhões migraram do carimbo oficial de desempregado para o carimbo oficial de desalentado, né? Expressão que já diz muito, desalento. E os subutilizados, que obviamente não há clima nem ambiente para ficarem usando o eufemismo cínico de empreendedores, né? Para que outros utilizem. Aqueles que estão bem empregados, ganhando muito, que estão nadando em dinheiro
e que olha e fala, isso aí é um empreendedor, né? É um sobrevivente. E há milhões de brasileiros nessa situação. O fenômeno negativíssimo atinge aí mais de 70 milhões de brasileiros. 70 milhões. Então, nesse quadro, vetar a desoneração com receio de ser acusado de renúncia fiscal, claro, cabe ao Congresso dizer não. Vamos providenciar aqui a garantia legal de que nessa extensão, veja, não é um ad infinitum, não, é até o final de 2021, haverá a desoneração. A pandemia nos obriga a essa extensão, a essa prorrogação. E cabe, claro, ao Congresso. O Congresso já deu sinais. Temos base legal para que o governo não se preocupe com o risco de ser denunciado como autor de renúncia fiscal. Então o recado do Congresso é esse. Mas o Palácio, o governo, tem proposto aos parlamentares que não derrubem o veto. E em contrapartida, poderia desonerar a folha de pagamento de outra forma. Que forma? Mandaram para você aí, Ronald? Não? Mandaram para Gabriele? Não. Qual a proposta? Outra maneira? Mas como? Ninguém sabe qual é a maneira. E mais, se o receio é do resultado, olha, o governo deixou de arrecadar porque desonerou. Como é que essa história de não, mantenham o veto, mas nós vamos apresentar uma outra maneira de desonerar? O resultado fiscal será o mesmo. Será o mesmo. E o risco, então, que o governo enxerga, permaneceria. É esquisita essa história de mostrar um outro caminho para a desoneração. Mostrar, mas não mostrar. Dizer que tem, mas não mostra qual. Então, mas há sinais, né? Qual seria o sinal? Um imposto nos moldes da extinta CPMF para dizer o seguinte: desoneramos, em compensação, manteremos a arrecadação, teremos a garantia de manutenção da arrecadação com esse novo imposto. Ora, convenhamos, né? E é só para finalizarmos, é bom lembrar o seguinte: gente empregada consome, compra. Se alguém compra, alguém vende. Isso emprega mais gente, porque quem vende vai empregar mais gente. E aí, quem vende e encomenda à indústria, aos fornecedores de matéria-prima, isso produzirá lá na frente mais postos de trabalho abertos. E é mais gente consumindo em toda a cadeia de produção. E é mais produção, é mais riqueza produzida. Logo, é mais imposto arrecadado.